Querido povo de Deus, eu peço que vocês peguem suas Bíblias em Efésios capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10. Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 10. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 10. Na palavra de Deus vai dizer assim: enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Com efeito, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Por isso, revestir-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau e permanecer firme depois de terdes superado toda prova. Ficai, pois, firmes, tendo a verdade como cinturão, a justiça como couraça e os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Ponde o capacete da salvação e empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito. Prestai vigilante atenção neste ponto, intercedendo por todos os santos. Orai também por mim, para que a palavra seja colocada em minha boca, de maneira que eu possa anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual na prisão sou embaixador, que eu proclame corajosamente como é meu dever. Amém? Fecha a Bíblia, senta, respire que é de graça ou glória. Deus abençoe. Querido e amado povo de Deus, primeiramente eu quero desejá-los uma santa noite, que nesta nossa formação nós possamos conhecer um pouco mais sobre uma batalha que nós temos diariamente, que ela não tem intervalos. Nós estamos em meio a uma batalha que não tem intervalos. Eu quero que você tenha no princípio desta nossa formação, desta pregação, esse entendimento de que você está em uma guerra. Repete comigo: diga seu nome. Estou em uma guerra, sem intervalos, 24 horas por dia, assim seja. Então, meus irmãos, nós precisamos ter essa consciência de batalha, de guerra. E a nossa guerra não é contra homens de carne e sangue, como bem nos ensinou São Paulo. A nossa guerra é contra principados e potestades, ou seja, contra os demônios que estão espalhados no espaço. Então, o que é que eu quero que você entenda sobre o diabo? Primeiro, que Deus criou todos os anjos, e uma parte desses anjos, na verdade todos os anjos, tiveram um período de escolha. Nesse período de escolha, que nós chamamos de um período de provação,
Pelo fato de Deus ter dado livre-arbítrio aos anjos, nesse período que eles tiveram de decisão, alguns se rebelaram. Tudo começou através de um único anjo, Lúcifer. Esse anjo se rebelou e começou a influenciar outros anjos. O Catecismo da Igreja Católica, no número 414, vai dizer que os demônios são anjos decaídos. São anjos que caíram. São anjos que desobedeceram a Deus. Esse período de escolha dos anjos é muito semelhante à nossa vida aqui na terra. Nós estamos em um período de escolha. Deus nos concedeu a graça do livre-arbítrio. Você escolhe se você quer ser ou não uma pessoa de Deus. Então, uma terça parte desses anjos desobedeceram, foram rebeldes. Aconteceu uma grande batalha argumentativa, uma batalha intelectual, e uma parte foi precipitada, caíram. A Bíblia vai dizer que esses anjos decaídos, eles caíram, e eles estão na terra, e eles vieram fazer guerra contra a descendência da mulher, que são aqueles que guardam os mandamentos de Jesus. Que mulher é esta? Esta mulher, dentro da teologia católica, é vista como a Igreja e a Santíssima Virgem Maria. Se você pegar a sua Bíblia em Apocalipse 12:17, você vai ver que esses anjos, o dragão, o demônio e todos os anjos decaídos, eles se rebelaram contra a descendência da mulher, que são aqueles que guardam os mandamentos de Jesus. É por isso que os demônios odeiam tanto a Santíssima Virgem Maria. Então isso é o entendimento básico da doutrina da igreja, que você precisa saber sobre os demônios. Os demônios são anjos decaídos, são seres espirituais, não são seres corporais. Por isso também que São Paulo deixa claro que a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra principados e potestades, espíritos malignos espalhados no espaço. O que me chamou a atenção nessa tradução de Bíblia que eu estou utilizando, que foi uma tradução de Bíblia recomendada pelo Padre Paulo Ricardo, a nova tradução de Bíblia da CNBB, até me surpreendi, eu não vou entrar em detalhes o porquê, mas me surpreendi. E aqui quando fala que esses espíritos malignos estão espalhados no espaço, eles estão sobrevoando ao nosso redor. E os demônios, eles possuem, por serem seres espirituais, uma velocidade inexplicável. Então, se você acha que a velocidade da luz ela é muito rápida, um ser espiritual ele tem uma velocidade muito maior do que a velocidade da luz. Então há uma grande guerra, uma grande batalha espiritual ao nosso redor. Os demônios de fato existem. É certo dizer eu acredito no demônio? É errado dizer isso, Frei Raniero Catalamessa disse que nós devemos dizer que devemos crer o demônio e não crer no demônio. Crer no demônio é dizer que acredita no que ele diz, é dizer que acredita no que ele pensa, é dizer que acredita no que ele faz, é dizer que se submete ao que ele faz. Nós acreditamos na existência do diabo. Os demônios existem. Existe uma mentalidade atual que eu quero deixar clara para vocês, e esse é um esclarecimento de extrema importância, para que vocês não caiam nessa armadilha de Satanás em nossos tempos. Nós sabemos que a tecnologia se desenvolveu muito, e juntamente com a tecnologia veio a ficção. Nós hoje encontramos com muita facilidade filmes, a ficção. Os filmes, eles são fictícios. Você vê que nos desenhos animados, nos filmes, tem aquela questão dos poderes, E tudo aquilo ali, fruto da tecnologia,
causou em muitas pessoas uma visão, meio que um bloqueio para as realidades bíblicas, as realidades espirituais. Algumas pessoas, por terem sido tão contaminadas com esse desenvolvimento tecnológico da ficção e etc., elas começaram a pensar que essas histórias espirituais também são ficções, criações do homem, né, da mentalidade humana. Mas nós temos provas concretas que esses fenômenos de fato existem, essas manifestações espirituais. Interessante que agora recentemente, em um hospital, em uma UTI, objetos se moviam, saíam do lugar, e todas as janelas fechadas, não era o vento, porque eles tentam arrumar todo tipo de argumento para negar que aquilo é um fenômeno espiritual. E balão de oxigênio, aqueles negócios lá de oxigênio, saía do lugar, se movimentava, cadeiras se movimentavam, né? Então eu já tive a graça, posso dizer assim, de presenciar esse tipo de situações que de forma inexplicável. Não tem como duvidar que aquilo é de fato uma manifestação espiritual. Então os demônios existem, e eles muitas vezes se manifestam dessa forma porque uma das centralidades do diabo é fazer você sentir medo. Um dos maiores investimentos de Satanás é fazer você sentir medo. Por que que os anjos, quando aparecem aos santos, uma das primeiras mensagens que eles dizem é: não temas, não tenha medo, porque aquele anjo é um anjo de Deus. Já os anjos decaídos, os demônios, eles tentam fazer que você sinta medo, eles tentam lhe amedrontar, e aí você começa a sentir os calafrios, você começa a ter aquela sensação que existe como que alguém te observando naquele lugar, né? Pisadas, vozes, objetos saindo dos lugares, coisas se quebrando de forma inexplicável. Tudo isso são manifestações, sim, dos demônios. Quando nós estudamos a vida de São João Maria Vianney, nós vamos encontrar nos escritos do livro Santo Curadares, depois da página 200, vai especificar de uma forma mais aprofundada, que os demônios se manifestavam na casa dele de tal forma que uma vez teve que alguém fazer segurança na casa dele, porque achavam que era algum bandido querendo entrar para pegar alguma coisa. E aí certa vez foi um homem com um fuzil na mão, né, um rifle na mão, lá, uma arma muito potente. E na hora que começou as manifestações diabólicas dentro da casa dele, o homem tremia inteiro com a arma na mão, até se esqueceu que estava armado, porque ele viu que aquilo não era uma manifestação humana, mas era algo espiritual, e algo espiritual não se combate com armas humanas, e sim com armas espirituais. E na história vai dizer que a manifestação dos demônios na casa dele era de tal forma que os móveis se movimentavam de um lugar para o outro, e acontecia um barulho de como que cavalos cavalgando dentro da casa dele. Você imagina aí, né, como era as lutas espirituais de São João Maria Vianney. Agora você talvez está pensando que as suas estão fracas demais, né? Pois é, mas talvez depois dessa noite a situação fique mais sensível, né? Então assim, existe uma batalha espiritual que você está nela. Acreditando você ou não, o diabo existe. Acreditando você ou não, você está numa batalha espiritual. Até os satanistas, os ateus, os hereges, todos estão em uma batalha espiritual. Mesmo que alguém negue isso, eles estão. O fato de alguém desacreditar da existência do demônio não vai fazer que ele não exista, né? Então o diabo existe sim. Diante dessa realidade de combate espiritual, né, o tema de hoje é a luta contra os demônios. Então, fundador, o que é que eu faço para me lutar contra essas forças das trevas que tanto me perseguem? E de fato você é perseguido pelo diabo, né?
Se você não sabia disso, é bom você ficar muito bem informado, tá bom? O demônio, ele lhe persegue. O demônio, ele investe contra a sua vida. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês aqui também, uma das primeiras coisas, que eu já disse algumas primeiras, né? Quero dizer aqui para vocês, é que nós precisamos de uma união para combater Satanás. Nós devemos ser unidos em oração. A nossa unidade, ela tem uma extrema importância. Por isso que nós devemos rezar uns pelos outros. Você viu que no final do escrito, depois que São Paulo especifica a batalha, que ele vai falar sobre a armadura espiritual, sobre tudo isso, ele vai pedir o quê? Orai constantemente por todos os teus irmãos, todos os santos, todos aqueles que se decidem pelo reino de Deus. E ele aproveita a oportunidade para pedir oração também para ele, né? Veja só, então ele vai nos ensinar que a unidade entre nós vai ser de extrema importância para vencermos o diabo. Então, enquanto você está na sua casa orando, ou talvez até dormindo, outro irmão seu de comunidade vai estar intercedendo por você. Então, nas suas orações, apresente todos, né? Por isso que eu gosto do texto da misericórdia, que ele vai pedir, ele coloca a intenção do mundo inteiro. Então, nessa batalha espiritual, nós precisamos ter unidade. É por isso que quando você começar a sentir o combate muito intenso contra você, você deve buscar os seus irmãos de fé para você se fortalecer. Porque se você esconder isso, se você ficar acanhado, se você não buscar ajuda espiritual, o diabo consegue enganar você, cegar você, destruir você e tirar tudo que Deus te concedeu a graça de ter. Então, começou a sentir a batalha, não tenha vergonha de pedir ajuda. Daniel, como é que eu vou sentir que o diabo está me atacando? Já falei para vocês que no estudo do discernimento dos espíritos nós vamos descobrir que o início do combate espiritual vem muito pelos nossos sentimentos. O sentimento de tristeza, de angústia. Muitas das vezes esses sentimentos chegam sem bater na porta, eles simplesmente invadem. Então, quando você tem um sentimento de angústia, de peso, quando você tem um sentimento de indisposição, isso é um sinal de um combate espiritual mais intenso. Eu já disse a vocês que o combate espiritual ele não para, é 24 horas. Mas dentre as 24 horas existem momentos de maior intensidade. Então, quando você começa a ficar angustiado, quando você começa a ter uma tristeza, muitas das vezes até sem explicação nenhuma, porque às vezes a gente fica triste por alguma coisa que nos aconteceu, mas às vezes a angústia é tão forte, tão intensa, que a gente nem sabe explicar. Pois bem, hoje você está entendendo o que é combate espiritual intenso. Então, nós precisamos ter essa unidade para que possamos nos fortalecer e assim vencermos as armadilhas do diabo. Certa vez eu cheguei num lugar e eu estava com várias notícias boas, eu não estava com nenhum motivo para me entristecer, estava tudo ótimo. E de repente, gente, eu comecei a ficar angustiado. Começou a vir um aperto dentro de mim, uma vontade de chorar, uma coisa horrível. Eu disse, meu Deus, por que é que eu estou assim? Por que eu estou sentindo isso? O que é que está acontecendo? Até que eu me lembrei, né, dos estudos que eu fiz sobre demonologia, sobre discernimento dos espíritos e tal, das partilhas também que a Patrícia fez quando ela estudou sobre isso. E eu disse, isso é combate espiritual. E gente, no lugar que eu estava, certo? Eu ainda não tinha olhado para trás, para quem estava de trás de mim. E quando eu olhei para trás, que eu comecei a olhar ao meu redor, quando eu olhei para trás, tinha lá naquele lugar, aqueles conhecidos que o povo chama assim, conhecem assim, né? Como pai de santo, né? Pai de santo não, pai do cão, só se for, né? Filho do cão, né?
por opção própria, porque tem gente que quer ser filho do diabo, né? E tinha lá o macumbeiro naquele lugar. E dali eu entendi, foi por isso que eu estava sentindo isso. Comecei a orar, comecei a fazer uma oração mental. E o que foi que aconteceu? O homem começou a se inquietar naquele lugar. E era um lugar de ficha, que cada um esperava a hora de chamar você e tal. Gente, ele desistiu, ele foi embora. Depois que aquele homem saiu de lá, parece que o clima mudou. Veja, o combate espiritual ele é sensível. Então, se você tem sensibilidade a sentir isso, não barre a questão do sentir. Você deve batalhar contra as forças das trevas. Mas você dizer para Deus que não quer mais sentir isso, é você fugir da batalha. Se Deus permitiu você sentir, é porque Ele escolheu você para combater. Amém? Então as suas angústias e as suas tristezas, a partir dessa noite, elas vão ter um entendimento melhor sobre você, né? Elas vão ter um entendimento, na verdade você vai ter um entendimento melhor sobre suas tristezas, sobre suas angústias, certo? Roberto Andrade Tanus chega a escrever em um livro que ele fez para formar o ministério de intercessão. Ele chega a escrever que é lutando juntos que venceremos a batalha contra as forças do reino das trevas. É lutando juntos, né? É por isso que é importante a nossa unidade, porque muitas das vezes existe uma pessoa sendo atacada pela legião de demônios, e ela vai precisar da ajuda dos irmãos na fé para poder combater essas forças infernais. Essas batalhas que nós temos, gente, é algo muito sério, não é brincadeira, entendeu? Então nós precisamos de uma profunda unidade para que possamos vencer essas batalhas. Esteja unido aos seus irmãos. Se você teve um sonho estranho, se você acordou de madrugada, se aconteceu alguma coisa estranha na sua casa, conte para pessoas espirituais como você é espiritual e se una, peça a oração, olha, reze porque lá em casa aconteceu algo estranho, está acontecendo isso e isso. Porque quanto mais oração, melhor para combater o reino das trevas. A nossa unidade é de extrema importância. Existe um investimento de Satanás para atacar os nossos bens, né? O diabo quer atacar os nossos bens, e ele ataca também aquilo que é material. Padre Rufus, um dos grandes exorcistas da igreja, Padre Rufus Pereira, chegou a escrever da seguinte maneira: o demônio também quer atacar as nossas posses, nosso quarto, nossa casa. Assim é importante ter a certeza de que elas estão abençoadas. Ou seja, as nossas posses precisam da bênção de Deus. E como é que esta bênção vai acontecer? Se você tiver a oportunidade de chamar um sacerdote na sua casa, para ele abençoar a sua casa, faça isso. Se você tem a oportunidade de levar uma oração para a sua casa, faça isso. Faça um cenáculo na sua casa, porque talvez você já foi fazendo a de muitas pessoas e na sua você não fez. Então nós precisamos levar a espiritualidade para casa também. Não é vir aqui para o grupo orar, clamar e lá na sua casa nada. Existe um investimento do diabo lá. E principalmente lá, porque é lá que você dorme, é lá que você come, é lá que você convive com sua família, é lá que você descansa quando está cansado. Veja, é lá que você estuda a palavra de Deus, pelo menos é para estudar, né? Então é lá que você mora. Os outros lugares você visita, sua casa não. Você não está na sua casa de visita, você mora lá. Então o demônio tem todo um investimento para atacar o seu lar.
Por quê? Olha, eu vou te falar uma coisa. A mesma intensidade que o diabo ataca a igreja, ele ataca a sua casa. Por quê? Porque a sua casa é a igreja doméstica, disse São João Paulo II. Existe uma guerra. E o demônio, ele quer atacar para que quando você entrar no seu quarto, você tenha medo. Para quando você entrar no seu quarto, você não ter paz. Para quando você está na sua casa, o diabo reinar na discussão, no estresse, na falta de oração. Então cuidado, porque nós estamos em uma grande batalha espiritual. Padre Léo chegou a escrever: ou reza e luta, ou Deus não nos atende. Ou reza e luta, ou Deus não nos atende. Padre Léo disse isso. Nossa, que frase linda dele. Ele quis dizer, você tem que rezar e lutar. Não é só rezar por rezar. Não é só mexer os lábios. Não, é ter a consciência que você está numa batalha. É você ter a consciência que você está numa luta. Não é fácil. Existe uma carga negativa querendo pesar sobre sua vida. E esta carga negativa, ela vem do diabo. O demônio está querendo destruir eu, você, querendo destruir o nosso grupo, a nossa paróquia, o nosso pároco, o nosso bispo, o nosso papa. O demônio quer destruir as almas e ele, cada vez que o tempo passa, ele aumenta os seus investimentos furiosos contra as almas. A Bíblia vai dizer que o diabo, ele está furioso porque ele sabe que lhe resta pouco tempo. Aparece vírus, matando pessoas. O mundo está conturbado. O mundo está agitado. Pior do que em muitas outras épocas. Pior do que em muitas outras épocas. Você percebeu que tudo está querendo causar medo nas pessoas. E se o medo tem um pai, pode ter certeza que o pai do medo é o diabo. O diabo, ele tenta ao máximo possível afastar as pessoas da felicidade. Ele quer destruir a felicidade. Por isso que Padre Léo diz: ou você reza e luta, ou Deus não te atende. Tem que rezar e lutar. Lutar contra o demônio, lutar contra a carne, lutar contra o mundo, lutar contra o pecado. Nós temos que ser de Deus e sermos intensos na nossa espiritualidade, gente. A nossa luta, ela não deve ter férias, não deve ter intervalos. Se você trabalha, trabalhe para a glória de Deus. Se você descanse, descanse para a glória de Deus. Tudo que você for fazer, apresente para Deus. E aquilo que você não pode ofertar a Deus é porque você não deve fazer. Se você for fazer algo que você tenha consciência que aquilo não se faz para Deus, não faça. Porque aí já não vem de Deus. Já não é para você fazer. A luta é intensa. Nas conferências de São Maximiliano Maria Kolbe, está escrito na página 91, que a alma que vive da fé é uma fortaleza invencível, inexpugnável para o diabo, e este é completamente impotente face a ela. Nas conferências de São Maximiliano vai dizer que uma alma que vive a fé faz o diabo ser impotente. Olha só. Você pode tirar todo o poder do demônio se você receber todo o poder de Deus. A fé é isso, é se abrir à onipotência de Deus, é dizer: vem morar em mim, Espírito Santo, vem me governar, vem cuidar de mim, eu quero te obedecer, ser submisso aos teus preceitos. E assim você vai inutilizar as forças das trevas. Você tendo fé, você tendo uma vida realmente espiritual, você tendo uma vida ativa verdadeiramente em Deus,
E essa vida ativa em Deus tem que superar seus sentimentos. As coisas que acontecem na sua vida, não comprometa a sua espiritualidade por causa do seu financeiro. Não comprometa no sentido, não se descuide. Estou aperreado financeiramente, paro de rezar. Ou vou rezar porque estou aperreado financeiramente. Não é assim. Não é assim. Dívidas vêm em vão. Enfermidades físicas vêm em vão. Problemas vêm em vão. Sentimentos, um dia tá, outro não. Supere os seus sentimentos quando preciso for, pela razão de seguir a Deus de verdade. Então aqui quando diz que a alma que vive da fé é uma fortaleza invencível, se você viver sua fé, você consegue vencer os infernos. E por mais que os demônios se levantem contra você, eles não prevalecem, porque quem está contigo é maior do que aquele que está no mundo. Deus é sua força. Deus é a sua força. E tome muito cuidado quando o diabo lhe der uma sensação de poder demais. Uma das coisas que acredito eu que mais repeti para vocês é que nós não devemos fabricar as nossas próprias regras. Nós devemos ser submissos aos preceitos do Eterno, aos preceitos de Deus, aos mandamentos da lei de Deus. Porque o demônio, ele quer te dar uma falsa liberdade. A melhor forma de você ser livre é se aprisionando em quem te deu a liberdade. Entenda isso. E quem foi que te deu a liberdade? Deus. Você quer ser livre? Se aprisione em Deus. Se aprisione em Deus, principalmente pelas mãos da Imaculada Santíssima Virgem Maria. A melhor forma de você ser livre é essa. O diabo, ele tenta lhe dar uma liberdade, tenta dizer para você que você é o seu próprio Deus, que você se manda, que você não precisa do Papa, você não precisa dos bispos, você não precisa dos padres, você não precisa de direção nenhuma, você não precisa de grupo, que você não precisa ir à igreja. Para quê? A mentalidade do mundo hoje é essa: não, eu estou na terra para me curtir. Cuidado, a terra não é uma curtição. A terra não é uma curtição. Gente, escute isso com sua alma: a terra não é uma curtição. Padre Rufus chega a dizer que a liberdade é algo bonito. É lindo a liberdade. Mas ele continua dizendo: mas é potencialmente perigoso. A liberdade é algo bonito, mas potencialmente perigoso. É perigoso em que situação? Na vida de quem não quer compromisso com Deus. Na vida de quem está por aí, bebendo, usando droga, transando com quem aparece. Quem está por aí, nem aí para Deus. Presos no materialismo, querem saber de dinheiro. Nossa, como existem pessoas se dedicando, sofre, vira até noite se preciso for, por dinheiro. Por dinheiro. Tem gente que mata por dinheiro. Veja, o povo está por aí pelo dinheiro, pelo sexo, pelo prazer. Estão sorrindo hoje para depois estarem chorando no fogo do inferno. Os demônios, eles cegam as pessoas. Eles querem fazer que as pessoas tenham uma ideia de liberdade, no sentido de que eu posso fazer o que eu quiser. E de fato você pode fazer o que você quiser, mas nem tudo te convém. Você pode matar alguém? Pode, mas não te convém.
Diante da lei vai estar lá dizendo que você não pode. Mas pelas suas atitudes e a sua escolha de movimentação, você pode. Só que aquilo não te convém, não é para se fazer. Você pode se matar? Pode, mas não te convém. Você tem o poder de escolher isso, é nesse sentido que eu estou falando. Mas não te convém, não é para fazer. Você não deve. Então cuidado com a tua liberdade. Cuidado para você não fazer da sua liberdade uma libertinagem. Tome muito cuidado. E o demônio, ele investe em influenciar. O diabo, ele é influenciador. O diabo, ele é encantador. Tem gente que fica encantado com as coisas do demônio. Tem gente que fica encantado, gente, manipulado pelo diabo. Vai para uma festa do mundo, está todo mundo lá como se todos ali fossem felizes. Eles estão cegos. Eles estão numa ilusão, encantados. Eles estão aprisionados. Quantos de nós aqui já tivemos nesse estado horrível? Aquelas pessoas estão em uma automutilação, mesmo elas estando sorrindo, estão se mutilando, ferindo a própria alma e ofendendo a Deus. Cuidado, para o demônio não lhe enganar com as modas. As modas é um perigo. Nossa Senhora diz que a igreja não tem modas. Cuidado com essa história de estilo. Cuidado com isso. Isso é do demônio. Essa ideia de estilo mundana. Se você convive com alguém ou conhece alguém que vai nessa onda de estilo, cuidado. Isso é perigoso. E essas pessoas têm um poder de influência inexplicável. Por que que tem? Porque estão sendo usadas pelo demônio. E o demônio, ele é influenciador. 1 Coríntios 15:33, más companhias corrompem os bons costumes. Santo Tomás de Aquino, tomamos o hábito de quem convivemos. Cuidado, a ideia de estilo, a ideia, qual é a centralidade de quem quer ter estilo? Você quer que eu lhe diga? Chamar a atenção. Chamar a atenção. Essa é a ideia de quem quer ter estilo. Chamar a atenção. Eles querem a todo custo atrair atenção para eles. Mas o que é que qual é a nossa resposta diante disso? Está lá em João capítulo 3, versículo 30. É preciso que ele cresça e eu diminua. Ele quem? Jesus. Se for de eu chamar a atenção de alguém, que seja para Jesus, que seja para Deus. Agora, também não é para você andar esmulambado por aí, ande arrumadinho. Eu estou falando no estilo pecaminoso, aquela coisa exagerada, que você tem a vaidade como se fosse um Deus na sua vida. Agora, pelo amor de Deus, não distorça ao ponto de você dizer: ai, agora eu vou ter que andar todo esmulambado, rasgado, descalço, sujo, fedorento. Não, não é isso. Eu quero que vocês tenham prudência. E tomem muito cuidado para vocês não serem influenciados pelos mundanos. Os mundanos, você já percebeu que eles são cheios de perguntinhas? Para que isso? Isso é exagero. Não faz isso. Não precisa de tanto. E não sei o quê.
E se Deus existe, por que isso? Por que aquilo? O demônio é questionador, porque um coração dividido não está em Deus, e o diabo quer dividir o seu coração. Já dizia isso Santo Agostinho, né? Que um coração dividido não está em Deus. Certa vez eu cheguei a dizer que um coração dividido é inteiramente do diabo. Os mundanos querem questionar você, botarem dúvidas no teu coração para você se desviar. Você já percebeu quando você se aproxima demais de alguém espiritual, chega alguém querendo te colocar à prova? Fulano é assim por quê? Você não acha estranho isso? E isso? E isso? Para que fazem isso? Porque querem lhe afastar de Deus. E ali é o demônio agindo. Porque você perto de pessoas de Deus, consequentemente, você vai aprender mais de Deus. E deixa eu te dar uma notícia bem sincera. O demônio pode usar até pessoas de dentro da sua própria casa para isso. Veja como o combate é sério. Catecismo da Igreja Católica, número 215, vai dizer: o começo do pecado e da queda do homem foi uma mentira do tentador, que induziu a duvidar da palavra de Deus, de sua benevolência e fidelidade. Veja, o pecado nasceu com a mentira de Satanás. Ou seja, Satanás foi lá e induziu Eva a pecar. E ele induziu como? Com questionamentos, com argumentos distorcidos. Ele colocou dúvida no coração de Eva. Cuidado, o diabo é influenciador. Cuidado, porque talvez vai aparecer gente querendo influenciar a usar droga, a roubar, a matar, a se irar contra o seu irmão. Vai ter gente querendo fazer que você tenha bloqueios com o chamado de Deus. Cuidado. São João Bosco chegou a dizer: se porventura alguém oferecer... Agora eu quero te dar um alerta com essa frase dele. Eu quero te alertar de uma coisa. Hoje, na nossa atualidade, existe a internet. Tome muito cuidado com as redes sociais. Tome muito cuidado com o que você anda lendo, com o que você anda vendo na internet. Na época de São João Bosco, ele chegou a dizer: se porventura alguém oferecer livros ou jornais que atacam a igreja e os valores morais, rejeite como se fosse veneno. Rejeite como se fosse veneno. Chega lá o testemunho de Jeová na sua porta com aquele jornalzinho dos infernos, você até recebe, mas logo em seguida rasgue, nem leia. Rasgue, para que não chegue na mão de outra pessoa. Cuidado com tudo aquilo que ataca a igreja, tudo aquilo que ataca a moral. O que é que ataca a moral? As coisas imorais, a imoralidade. Veja, tudo isso rejeite como se fosse veneno. Você tem coragem de botar veneno na sua boca? Não. Oh glória, né? Pois não queira colocar essas coisas dentro da sua casa. Não podemos esquecer, meus irmãos, de mencionar em meio a essa luta espiritual Nossa Senhora, a Virgem Maria, o terror dos demônios. Ela é o terror dos demônios. Você sabe que o que mais o demônio odeia em Nossa Senhora é a sua pureza. É a sua pureza, a sua castidade inabalável,
a sua doçura, a sua mansidão. Meus irmãos, a Virgem Maria, ela com um único suspiro pode expulsar o inferno inteiro. Disse São Luís Maria Grignon de Montfort. Nossa Senhora é odiada pelo demônio. Ele foi derrotado pela Mãe de Deus. O professor Felipe Aquino, ele não apenas diz que Maria pisa na cabeça da serpente. Ele prefere dizer assim: Maria Santíssima foi aquela que massacrou. Ele disse: Maria Santíssima foi aquela que massacrou a cabeça da serpente maligna. Ela massacrou. Sabe aquele esmagar que você roda o pé? Pronto, foi o que Nossa Senhora fez. Ela destruiu, massacrou as mentiras de Satanás. Ele não conseguiu influenciar Nossa Senhora. Até porque o demônio, para você ter ideia, ele ainda direcionou a palavra dele a Eva, mas a Virgem Maria não dá tempo nem ele direcionar a palavra, porque ela já o calou. A Virgem Maria prevalece no combate, é por isso que ela é odiada. O dragão deteve-se diante da mulher, Apocalipse 12. Nossa Senhora freia o diabo. E não apenas freia, ela faz ele recuar. Um exército perde a batalha não apenas quando ele morre, mas também quando ele recua, quando ele corre, quando ele se ausenta do campo de batalha. Quer vencer suas batalhas espirituais? Devoção à Santíssima Virgem Maria. E eu quero que você que está aqui peça a Deus a graça de você amadurecer a sua visão espiritual. O professor Felipe Aquino também escreveu uma coisa muito interessante sobre o diabo. Ele escreveu assim: a maior arma do maligno é mascarar sua ação e fingir que não existe. A maior arma do diabo é mascarar a ação dele. O diabo, ele ama máscaras. Por isso que eu disse a você para ter cuidado com as más influências, porque o demônio ele vem mascarado, e talvez aquele seu colega está sendo a máscara do diabo e você não sabe. O demônio, ele é perigoso, principalmente quando ele consegue te atacar escondido e sem você perceber que o ataque vem dele. Eu estava em casa esses dias e a Patrícia estava lá na Sky vendo os filmes, e estava passando um filme chamado Troia. E teve uma hora que começou uma guerra intensa, os soldados correram em direção aos outros e eles iam se chocando com as pontas das espadas e das lanças, um atingindo o outro, aquela confusão toda. E lá dentro do castelo tinha os arqueiros. E os arqueiros ficavam escondidos por detrás de uma muralha, e eles se levantavam, olhavam para os alvos, levantavam as suas flechas e atiravam de longe, escondidos. E as flechas dos arqueiros eram mais eficazes do que as espadas dos soldados. E ali eu comecei a orar e eu comecei a perceber que o demônio também é assim. Ele tenta ficar ao longe e escondido para atingir. Mas só que o longe do diabo, ele, na batalha espiritual, ele fica distante com o objetivo de te atacar, mas é um distante observador, como os arqueiros fazem. Eles estão lá ao longe,
por detrás de uma muralha, escondidos, enquanto os soldados inimigos olhavam apenas para frente e batalhando contra aqueles que eles estavam conseguindo ver com facilidade, os escondidos os derrubavam. Então veja, a nossa batalha não é contra homens de carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais espalhadas nos ares. As flechas se espalhavam nos ares, e elas desciam, e assim causava a morte de muitos. E ali o Senhor me dava a visualização como que os demônios nos atacando. Cuidado, porque talvez você está achando que a sua guerra está somente assim, enquanto que ela está assim. Você está pensando que a sua guerra é contra, talvez você pense que é contra homens de carne e sangue, mas não é. É contra principados e potestades. Amém? Meus irmãos, então isso que o professor Felipe Aquino disse, que a maior arma do maligno é mascarar a sua ação e fingir que não existe. Não, naquela minha amizade não existe mal nenhum. Besteira, o que é que tem? Vai, besta, vai pensando desse jeito, que tu vai ver. Cuidado, cuidado. Nas conferências de São Maximiliano Maria Kolbe diz: excitado na sua raiva, Satanás deseja por isso tirar de outros também a felicidade que ele próprio perdeu. Sabe o que é que o demônio pensa? Se hoje eu não posso ser feliz, farei o máximo para muitos também não serem. E aí ele visa acabar com a sua felicidade. E ele vai se utilizar de vários meios para isso. Ele vai se utilizar de várias formas para isso. Então, se apegue à Santíssima Virgem Maria para ela te defender contra as armadilhas de Satanás. Pois também nas conferências de São Maximiliano Maria Kolbe, ele chega a dizer: Satanás esforça-se e recorre a todos os meios para romper a nossa relação com a Imaculada. O diabo investe para você não ter uma relação com Nossa Senhora, uma relação de filho, uma relação de escravo. O diabo investe para você se afastar da mãe de Deus. Eu quero te dizer nessa noite que você nasceu para combater as trevas e você é do exército da Santíssima Virgem Maria. Fique de pé, glorifique a Jesus agora, diga glória a Deus. Aleluia. Fique de pé e vamos orar, vamos clamar o agir do Espírito Santo.